E aí, povo de Cristo, como é que vocês estão? Estamos novamente aqui no NSDC Cast, começando uma série com pessoas incríveis que passaram por um evento que aconteceu nos dias 19 e 20 de agosto em Sorocaba, que foi o 24 horas de adoração. E como Deus está construindo coisas incríveis a partir disso. E hoje a gente tem a alegria de receber novamente aqui o pastor Eli. Ou Eli, melhor, Eli, né? Eli, tranquilo. Já discutimos isso Já falamos sobre esse assunto. no último podcast. E aí ele está aqui novamente, né? Ele que trouxe a ideia de fazermos isso nesse tempo, né? Algo que já aconteceu aqui em Sorocaba, mas ele que trouxe isso aconteceu a partir de uma reunião. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como é que aconteceu a ideia do 24 horas. E hoje, com o pastor Eli aqui, a gente quer conversar um pouquinho de como foi, o que aconteceu e se tem perspectivas aí do que isso vai acontecer, né? O que vai ser a partir disso, né? Será que Deus já tem soprado alguma coisa? Então, isso que a gente vai conversar hoje aqui. Pastor Eli, muito bom tê-lo aqui novamente com a gente. Prazer é meu. Prazer é meu. Prazer é meu também. Com a minha esposa aqui também. Eu. Fiel escudeira aqui. É isso aí. Legal, Jackson, Sibeli. Bem-vindo novamente. Já é de casa, pastor. Pois é, a gente já está em casa. Eu fico feliz de poder voltar, né? Significa que deu certo o que a gente estava planejando e que Deus estava no negócio, né? O último encontro nosso já estava consolidado, data, local, as pessoas queriam participar, mas ainda estava ali algo que iria acontecer. Uma expectativa de como seria, né? E agora já é real, aconteceu, né? É verdade. E o que deu tudo certo? O que aconteceu? O que você acha? O que você pode dizer sobre o 24 horas? Olha, para mim, assim, deu muito mais do que certo, porque é muito legal a gente caminhar segundo o conselho de Salomão, quando ele fala que a gente pode fazer os planos, mas a resposta vem da boca de Deus, né? Então, a gente planejou, a gente se organizou, a gente fez o que estava ao nosso alcance para que o encontro realmente ele acontecesse, as 24 horas fluíssem. Mas o que me deixa muito mais feliz foi a aprovação de Deus, que nos revela que aquilo que estava sendo planejado era do coração dele, e quando tudo finaliza, a gente diz, foi muito bom. Então, significa que o papai estava nisso, né? Então, eu estou bem contente com esse fechamento que a gente teve, mas como você falou, que não é um fechamento... É um fechamento daqueles dias, daquele 19 e 20 de agosto, mas que nos leva a pensar adiante. E foi um final de semana desafiador, porque vinha ali de dias quentes, dias tranquilos. E, de repente, naquele final de semana, a temperatura cai drasticamente. Meu amigo... Me disseram que de madrugada ela chegou a 6 graus. Meu irmão, eu ouvi dizer que foi a noite mais fria do ano. Eu não tenho dúvida. Você não tem dúvida também, não. Então, quer dizer, foi um grande desafio. E o mais legal é perceber que, em meio a essa dificuldade, isso não nos abateu, não abateu quem estava escalado, principalmente para a madrugada, que iria enfrentar ali um tempo mais difícil ainda, porque seria natural um esvaziamento ali do salão, né, que as pessoas estão participando, mas mesmo assim o que a gente percebeu foi que o calor do Senhor, né, o calor do Espírito nos envolveu naqueles dias, o pessoal com cobertor, touca, muito legal, foi uma movimentação especial no meio do frio, né? Foi uma experiência diferente para muita gente, eu acredito. Sim. Acho que tem jovens que nunca participaram de nada parecido, né? Eu acredito que sim também. Porque a gente, foi legal estar junto, assim, participar, porque eu tive várias informações, né? Conheci várias pessoas que não era da minha bolha, vamos dizer assim. Sim. E uma das coisas que a gente conversando, né? O último foi em 2002, 20 anos atrás. E é muito tempo, né? Tem gente que nem era nascido, né? Que estava lá e nem era nascido. Eu acredito, Jackson, que a gente tenha tido alguns 24 horas após 2002. Eu até acredito que a gente tenha tido, sim, é possível. Mas era nessa época.
entre 2002 e 2004, provavelmente, ali. Era Com essa galera, o último foi 2002. Pode ser até que outras igrejas fizeram. Sim. Com a geração que eu pude fazer parte lá atrás, em que o Zé, né, da Presbiteriana Filadélfia, o Mura, da Casa de Oração Filadélfia, que participamos juntos. Eu me lembro que em 2002 nós vivenciamos isso, mas é possível que são entre 18 a 20 anos, com certeza, e a gente tinha adolescentes ali que não tem essa idade ainda, não tem 18, não tem 20 anos, então, para eles pode ter sido a primeira vez. E eu tinha uma certeza, quando a gente se encontrava, quando a gente reunia para planejar, para conversar sobre o 24, eu tinha uma certeza de que seria um marco na vida de muitas pessoas, como a gente tinha experimentado lá atrás, mas não somente para um adolescente de 17, 18 anos, mas seria um marco para nós também, né? Porque é o que a gente já falou em alguns papos, né? As experiências que nós já vivemos foram boas, marcantes e importantes, mas a gente quer mais de Deus. E uma das coisas que me marcou muito foi um dos membros do time RDR, que é o Eliote. E ele sempre expressava isso. Ele dizia assim, cara, fazia muito tempo que eu não experimentava esse ambiente, essa atmosfera e tal. E era perceptível que ele realmente estava mergulhado naquilo e de que ele queria ficar 24 horas, né, ali de adoração. Então, e é um cara que não é um adolescente, né? Exatamente. Não vamos revelar a idade do Eliote aqui. Ele fez aniversário hoje, eu acho. Hoje o dia que a gente está gravando aqui. É gravado, exatamente. né, gente? É gravado. Parabéns aí, Eliote. E interessante porque a gente saiu, comentando do Eliote, a gente saiu de lá, era quase 1h da manhã, né? Uhum. E aí o Eliote mandou umas 3h30 da manhã um áudio falando, meu No Deus, grupo, esse lugar tá demais, tá cheio. 3h30 da manhã, naquele frio. Ele falando, minha vontade era ficar aqui à noite, só que a gente vai ter que voltar daqui a pouco pra fazer, né, ministrar. Período da manhã. Então tem que ir, mas a minha vontade... Nossa, ele tava queimando demais. 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 Teve um amigo nosso que falou assim, se você quiser achar o Eliote, procura no teto. Porque ele tá voando aqui. Acho que foi a definição mais precisa para encontrar o Eliote. E assim, pastor, você... qual a sua percepção geral? 20 anos depois, manteve-se a mesma ideia, o mesmo propósito? Alguma coisa mudou? Alguma coisa foi acrescentada nesse novo tempo, 20 anos depois? A proposta das 24 horas em si, ela é semelhante ao que a gente experimentou 20 anos atrás. Ela é semelhante porque ela remete a algo que a gente copiou de Davi, né? Então, a gente não inventou nada. Para nós conseguir manter a essência já seria fantástico. Mas uma das coisas que para mim ficou muito marcado como talvez uma característica que não deve se perder, no meu ponto de vista, se nós tivermos oportunidade para dar continuidade, é essa horizontalidade que a gente construiu na caminhada. E não é uma crítica para os que faziam lá atrás, né? Era a maneira como era feito e era uma bênção. Mas a gente não tinha essa mesma conexão entre os turnos, entre os ministérios, entre as igrejas. Não porque a turma era antipática, não porque não havia comunhão e abertura, era porque era uma outra ideia, uma outra proposta. E Deus nos deu, e eu confesso que não foi algo assim planejado desde o início, porque foi nascendo 24 horas. Os encontros iniciais, eles não tinham a proposta de fazermos um 24 horas. Nasceu dentro das conversas, das reuniões, dos momentos de comer um lanche juntos, de compartilhar do reino. Então, quando nasce isso, a gente percebe que está nascendo já num ambiente de comunhão. E que seria bacana se a gente conseguisse continuar. E Deus deu isso. Claro que tem uns que vão se conectar mais do que os outros, mas... comparando com 24 horas de adoração dos anos passados, das décadas passadas, essa característica da turma querer e se sentir à vontade de se conectar, é claro que tiveram as dinâmicas
de funcionamento que isso favoreceu, mas eu destaco a comunhão mesmo, uma amizade. Eu gosto muito da expressão amigos do reino. Eu pude perceber os amigos do reino ali funcionando juntos, servindo juntos, adorando juntos, amando juntos. Então, para mim, marcou. E como que foi para unir essas pessoas, né? Porque de 20 anos para cá são pessoas completamente diferentes, né? Como é que foi a conexão? Como que o senhor conheceu essas pessoas para fazer o 24 Horas? Ah, legal, Cibele. Então, eu já tinha a ideia e a intenção de me conectar com alguns amigos das antigas. Alguns já até fizeram parte daquele de 20 anos atrás, né? Justamente. Que eu citei aqui o Zé e o Mura, que estiveram lá. Aliás, queremos vocês aqui, hein? Não, eles precisam estar aqui. Zé e Mura, vocês são os próximos. E outros, né? E outros. Mas eu já tinha essa ideia, essa vontade de reunir com o pessoal. E eu percebia que também, e conversando bastante, eu chamo o Mura, que é Fernando Murakami, é o nome dele, eu chamo ele de Fefeco. A turma conhece ele como Mura. Eu já conversava com o Fefeco e dizia, cara, a gente precisa ter um momento juntos e tudo mais, tal. E também com o Zé. E aí, um dia vamos tomar um lanche? Vamos. E eu convidei 2 jovens da minha célula, do Basileia, que são também ministros de adoração, para participar do lanche. E a gente sentou e começou a compartilhar das coisas antigas que a gente já tinha experimentado com eles, que são mais novos, e eles começaram a compartilhar aquilo que eles estão experimentando. Eles têm 20 e poucos anos, a gente 40 e poucos anos, né? Não temos crise com idade aqui, né? Não. Graças a Deus. Então, a construção, Cibele, partiu dessa, já de conhecer algumas pessoas, né? E de perceber que seria bacana compartilhar daqueles que servem a Deus na área da adoração. E aí começou aos pouquinhos, aí convida mais um, conhece mais outro, e foi. Mas de gente que a maioria eu conhecia no primeiro momento. Aí quando começa a ampliar, cada um começa a compartilhar de pessoas diferentes. Olha, tem essa pessoa aqui que seria muito legal se ela participasse. Aí um outro cita uma outra pessoa. Essa aqui seria muito interessante se participasse. E aí foi Deus, né? Eu acho que a gente só está aqui agora por causa disso. A gente não tinha um contato antes do 24, né? Então, aí o Senhor foi trazendo aqueles que Ele queria que realmente estivessem juntos para dar um pontapé de recomeço de algo que nasceu lá atrás. E eu queria até citar o nome, pelo menos, de pessoas que construíram isso, porque seria uma forma de honrá-los. Eu não sei se eles vão ter acesso a isso depois, mas eu queria citar aqui o pastor Sandro e a pastora Sandra, que na época eles eram pastores da Igreja Quadrangular, hoje eles são pastores da Igreja Missão, Paixão e Glória, se não me engano é o nome do ministério deles. Também lá atrás nós tínhamos o pastor Alex, também era da Quadrangular da Vila Gomes. Eu acho até que a Igreja Quadrangular meio que movimentava isso, né? Foi legal nós termos pelo menos um turno de uma Igreja Quadrangular nessas 24 horas, que foi o Galvão, na parte da tarde, lá de Votorantim. Então, o pastor Alex, o Anselmo, que era um missionário também, junto com o Alex, faziam projetos na Rússia, em Cuba. Me lembro do Marcelo Moreno também, um pastor que conduziu e plantou muitas sementes nesse sentido. Eu não tenho mais contato com esses amigos, mas outro dia, há um tempo atrás, encontrei o Anselmo. O Zé tem contato com o Anselmo ainda. Quem sabe no próximo a gente traz o Anselmo para perto, né? O pastor Sandro e a pastora Sandra, eu tenho certeza que numa próxima eles estarão com a gente vai fazer um esforço para que eles estejam honrando aí as gerações antigas. Mas agora vem uma safra nova. Vem uma turma nova, eu gostei de ver. Foi muito, muito incrível, assim, muito legal o que aconteceu lá, porque depois do nosso turno foi o Mura, né? E foi bem a transição ali. É como se juntasse os 2 tempos, né? Muito legal. Eu senti isso. Tipo, Muito Deus legal. não só tá juntando pessoas, mas está juntando gerações. É verdade. E, cara, hoje é um desafio, né?
Sim. né, gerações mais antigas, porque essa distância, 20 anos, a distância vai ficando cada vez maior, É verdade. né? 20 anos atrás não tinha rede social, eu acho, né? Não tinha smartphone. E essa geração muitos deles já nasceram nesse mundo digitalizado, né? As amizades digitalizadas, enfim. E a gente se juntar fisicamente num lugar. E eu achei mais incrível pós-pandemia, né? A gente está tudo junto. É como se fosse um passo que a gente está dando. Quer dizer, a gente poderia ter aproveitado a pandemia, cada um está na sua aí, vivendo, né, o seu tempo. E Deus nos juntou presencialmente para estarmos juntos como igreja, né? Então, para mim, assim, foi... Não sei se a Cibele sentiu a mesma coisa. Eu mas senti. quando a gente estava saindo ali, que o Mura estava entrando, o Coffee, né? Coffee. Cara, é muito isso, cara. Deus está juntando as gerações. Eu ia falar isso também. Parece que tudo estava muito conectado. Então, parecia uma linha mesmo, que ia apenas deslizando. Sabe quando você pega aquela... Como que é o nome daquela bola de tecido? Não é de tecido. Crochê? Crochê. É como se você fosse Minha mãe faz soltando crochê, por ela. isso que eu sei. É isso. É Minha como mãe se você fosse soltando ela. Ela tá junto... Um novelo. Novelo. Ele tá junto ali, mas, sabe, fluindo mesmo. Fazia tempo E que a eu não ouvia essa palavra, atmosfera- novelo, hein? Novelo. Boa, boa. E a atmosfera parecia que mantinha, sabe? Não tinha uma quebra, não tinha... Parecia que estava tudo muito conectado, muito ligado. Foi até por isso que eu fiz a pergunta, como que você encontrou essas pessoas, né? Como que vocês chegaram na conclusão dessas pessoas? Porque hoje nós conhecemos algumas delas, não temos tanta conexão como a gente acabou, né, se conectando com você. Aí também por uma questão de falta de uma oportunidade que em breve provavelmente venha. Mas é como se nós já nos conhecíamos. É verdade. É como se nós já tivéssemos tido algum momento juntos, né? E foi tudo muito respeitoso, foi tudo muito debaixo da graça de Deus mesmo. Parecia que a gente estava debaixo de uma cobertura ali, de uma atmosfera. Amém. Que só ia trocando as pessoas. A gente realmente parecia que era um instrumento usado que só ia trocando o instrumento. Era, assim. né? É verdade. É isso mesmo. Eu achei isso também muito especial da parte de Deus. Não tem nenhuma técnica nossa, nenhuma ação em que a gente foi tão assim assertivo. Eu creio que essa sintonia e essa simbiose que rolou de um turno para outro realmente veio do trono, porque o Senhor sabia da nossa intenção, sabia da nossa motivação, sabia do nosso coração, e eu acredito que Ele soprou realmente e honrou, né? Em especial, vocês citaram a transição de vocês para o turno do Mura. Eu achei bem legal, assim. Realmente, como foi um diálogo entre as gerações, porque vocês vieram numa vibe de adoração, de entrega, rasgando realmente ali coração e tal. E, de repente, entra o Fefeco, né, o Mura, e assim, ele é jovem, 40 e poucos... A gente é jovem, né? Sim. 40 e poucos anos, mas ele carrega com ele também uma bagagem de tanto tempo. E eu achei muito bacana como ele conseguiu também pegar o ritmo de vocês, pegar ali o ambiente que vocês também vieram conduzindo desde o primeiro turno que foi criado e foi um passando para o outro. E ele navegou com algumas canções lá dos tempos do nosso 24 horas, lá dos anos 2000, início dos anos 2000. E quando ele passa também o turno dele, acontece essa mesma sintonia. Então, muito bem frisado, viu, Cibele? Porque realmente, a gente, por mais que a gente tenha conversado em tentar ser o mais discreto possível, e aí tem a ver com a organização do evento, do encontro, né? A gente não fala evento tanto, mas do encontro, ou como o Bonfim gosta de chamar, da mobilização 24 horas. A gente pensou em algumas coisas para que as transições fossem bem feitas e para que a gente respeitasse os horários, os turnos, as pessoas. Mas, olha, foi apaixonante, porque
foi algo muito natural, algo muito tranquilo, né? Sem a gente precisar ficar com alguém, ei, seu horário acabou, nada, né? Nada disso, mas muito... Eu me lembro que eu estava numa conferência uma vez e a gente estava numa mesa e estava alguém fazendo toda a parte de parte background, né? Alguém que coordenava tudo, né? Colocava o tempo, colocava quanto a gente tinha para as respostas, para as perguntas. E aí, um pastor que estava comigo, muito querido, muito amigo, ele ia falar algo e a gente lançou a pergunta para ele e ele tinha um tempo. E aí, acabou o tempo e ele não parava. Aí, alguém foi lá e colocou um pisca-pisca no feedback lá para ele de tempo e ele não parava. E aí, chegou uma hora que eu falei, pastor, seu tempo já esgotou. Aí ele disse, não, esse assunto é muito importante, a gente não pode parar. A gente deu risada, depois virou motivo da gente brincar, né, com ele e tal. Mas não, a gente não precisou disso. Fluiu demais, né? Fluiu demais. Foi. E a gente se sentiu muito à vontade, né? Depois a gente conversou, né, com a galera do time. E a gente se sentiu tão à vontade que um dos músicos também, o Fer, quer contar? Que ele falou pra você, acho, né, meu bem? O Fer, quando acabou, né, fui conversar com ele, porque o Fer é aquele cara que fala pouco, mas ele é muito assertivo naquilo que ele pensa, né? E aí eu gosto de provocar, né, porque como ele não fala, né? Eu falei, e aí, Fer, como é que foi e tal? E aí ele falou assim, e o Fer tem a nossa idade, 40 anos, músico desde adolescente. Tocou já na trilogia. já teve banda de rock, enfim. Já toca há muitos anos. E aí ele falou pra mim assim, cara, fazia anos que eu não tinha a percepção de perder o chão. Uau. Quando eu subi lá na plataforma, parece que não tinha chão. Parece que eu estava fazendo pela primeira vez algo novo. Uau. E ele já toca há 30 anos. E eu falei, incrível, Demais, né? Incrível, demais. né, o Fer, né? Esse tempo novo, sair dessa zona que a gente tava numa zona de conforto, né? Aí, cara, é muito especial estar nesse lugar onde a gente só depende de Deus, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sobe lá e fica na dependência de Deus. Então, para nós, foi muito especial. Para nós, a gente realmente subiu com muito temor e tremor, sabe? E isso, pra gente, na hora que a gente estava ali, embora a gente tivesse sentido muito à vontade, a gente sentia Deus passeando ali, sabe? O Espírito Santo se movendo. Então, a gente tinha muito tremor mesmo. Então, a gente estava muito à vontade na presença de Deus, sabe? Então, realmente foi muito incrível. Eu achei interessante. Algumas pessoas ficaram bastante tempo ali, né? E elas estavam motivadas a ficarem o máximo possível. E eu tinha um casal que estava bem perto onde a gente estava fazendo a transmissão. Ele ficou bastante tempo ali, o casal. Eles ficaram desde o início, a madrugada, no outro dia de manhã eles estavam, depois... eu não sei se eles ficam... Eu acho que eles não ficaram 24, mas ficaram muito tempo. E também uma outra família, que era um casal com um adolescente. E eles ficaram, assim, quase que 24 horas, só foram tomar banho. E eles disseram assim, pastor, nós fizemos um compromisso com Deus, um voto com Deus para essas 24 horas. E o nosso compromisso era estar aqui, nesse tempo todo. Então, assim, quando a gente estava já no encerramento, eles estavam, assim, radiantes, dizendo que momento ímpar. E para um adolescente, se não me engano, é o Gabriel, o nome do adolescente, 15, 16 anos, para ele viver algo assim, isso é muito marcante. Ele não vai esquecer nunca mais, né? Então, se o Gabriel ele recebeu ali uma fagulha do Espírito de Deus para a vida dele, ao ponto dele se lembrar e dizer, olha, meus pais, eles investiram tempo comigo de 24 horas no encontro e eu nunca mais esqueci, e isso é algo que me marcou, valeu demais. Valeu demais. Valeu no sentido do que reverberou para as pessoas, né? Vocês citaram aí o testemunho do Fer, né? Tem alguns outros que a gente lembra, mas dessa família, em especial um adolescente, puxa, isso é
é muito legal. Nosso coração fica muito satisfeito de perceber que não é sobre a gente, é sobre o que o Senhor quer fazer, né? A gente entregando para Ele e Ele liberando. E falando do Gabriel, e lembrando do Fer, lembrei de uma coisa que o Fer disse lá. Que a gente tinha acabado de sair de um evento de 5, 6 mil jovens, né? É um encontrão. E a gente foi fazer um evento relativamente bem menor, no sentido de público. E era a proposta, porque Sim, como é sim. um evento rotativo, Sim, passou muita gente por lá, porém, sim. chega, sai, né? E aí, nessa conversa com o Fer, eu falei para ele assim, gostoso fazer um evento que, mesmo não tendo tanta gente, a gente, né, pode se entregar, né? E ele falou assim, como assim pouca gente? Pouca gente pode ser relativo, porque e se tiver aí um próximo ministro de adoração que vai tocar a nação? E se o próximo Billy Graham tiver aí no 24 horas? Amém. Então, você falou do Amém. Gabriel, né? Amém. Eu lembrei disso que o Fer disse. Poderoso. Né? Então, o que é pouca e muita gente, né? O que é? E é muito legal essa perspectiva, né, que ele traz para a gente. Porque a ideia mesmo, a proposta, não era um encontro para multidões, nunca foi. Tanto é que quando a gente escolheu o espaço, ali na Igreja Família, na época o pastor Eduardo ele ofereceu o espaço de cima, que era maior. Mas a gente optou pelo espaço de baixo, que era mais intimista, pensando que esse tipo de encontro ele não é tão atrativo para as pessoas, ele não é tão midiático, ele não tem um apelo de grandes ministros, né, ali conhecidos e tudo mais. A ideia era realmente trazer os adoradores sem face, né, digamos assim, e poder criar um ambiente para que as pessoas se sentissem bem, se sentissem na presença de Deus, se sentissem à vontade para orar, para chorar, para rir, para dançar, para pular, para celebrar. Então, eu percebo que isso foi construído e sobre a quantidade de pessoas, foi maravilhoso. E me surpreendeu. Sim, em termos de quantidade foi uma surpresa, sim, é verdade. Tinha um bom número de pessoas. Bem maior do que eu imaginava, porque a gente não trabalhou uma comunicação também tão assim massiva para divulgar isso, mas foi surpreendente, sim. Não é a proposta não é de uma grande conferência ou de um mega evento, não é. Mas ainda assim foi uma surpresa e agradável, que nos deixa crer que as pessoas estão com uma fome diferente. Ou seja, tem espaço para a gente sonhar com algo mais em parceria com a igreja de Sorocaba, com os movimentos da cidade. Tem espaço para a gente construir algo mais, sim. Então, não significa que é melhor ou pior que os encontros que já acontecem. Não, tem espaço, tem seu espaço, tem seu valor. A gente vai ter um encontro entre os participantes, né, na próxima semana. Aliás, quando estiver no ar, acho que a gente já vai ter se encontrado, sim, né? Acredito que sim. Lógico, talvez lá vai ter essa perspectiva do que o pessoal achou, enfim, os feedbacks, né? Sim. Mas da sua parte, alguma coisa para mudar para um eventual próximo? Teria um eventual próximo? O que você pensa? A gente tem essa proposta aí de fazer um encontro de debriefing, né? Eu já ouvi vários feedbacks. A gente já teve momento de conversas, né? Mas é legal reunir quem participou, mais uma vez, no sentido de dar continuidade à horizontalidade que Deus nos deu para construir. Então, agora, para avaliar e para continuar a construção, para mim é fundamental ouvir essas pessoas, estar junto com essas pessoas. E nessa conversa, a gente com certeza vai estar abertos, né? Não vai ser esse primeiro encontro não será com todo mundo que participou, seria mais como se fosse com os líderes dos turnos, né? E também com os zeladores, aqueles que serviram dando apoio e suporte para os times que lideraram, né, os seus turnos de 2 horas. Então,
com um grupo ali de talvez 15 pessoas, 20 pessoas. Mas a ideia é ouvir, sentir o que cada um tem para, né, para acrescentar e sim continuar. O primeiro, quando a gente começou, não dava para ter muita noção do que a gente faria. Mas antes mesmo de acontecer o evento, já estava perceptível que havia uma expectativa, né, dessa liderança de pensar em algo além, antes do encontro acontecer. Quando o encontro acontece e a gente tem as conclusões ali, a gente consegue perceber que o Senhor se moveu e que realmente foi liberado algo especial do céu sobre Sorocaba, então ficou mais nítido de que a gente precisa dar continuidade. Agora, formato, né? Como será, periodicidade, isso tudo a gente vai construir juntos. Então, eu acredito que essas reuniões que virão, esses encontros que virão, vão nos dar aí as diretrizes para os próximos. Mas, em termos de mudança, em termos de o que fazer de diferente para o próximo, olha, eu diria o que não mudar a princípio, né? É boa. Saber o que manter. É o primeiro passo, porque a gente tentou carregar o que nós já tínhamos lá de 20 anos atrás, que foi uma adoração muito, muito vertical. Então, né, para que as pessoas possam entender, não é pecado uma adoração que seja horizontal. Não é pecado. E quando eu falo isso, é um momento de louvor em que as pessoas cantam para as outras, ministrando umas outras, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Estou indo agora 40 anos atrás, né? Então, tem gente que não conhece. Tem gente que não conhece. Mas tem canções que são mais assim, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então, são canções valiosas que servem, né, no reino, que são importantes, ou canções que falam sobre você ter a vitória, né, então louve, está chorando louve, são canções mais horizontais. São canções em que a igreja se conecta às pessoas umas às outras. A propósito do 24 foi fazer algo vertical. Então a ideia é o quê? Nós vamos cantar para o Senhor. Então vai ser um momento cristocêntrico, é um momento para Jesus. Beleza, então isso eu acho que é algo que a gente pode manter, mas sem engessar. Sem engessar. Se o Espírito se mover para em algum momento haja um tempo de ministração e que esse vertical possa ser algo que se torne horizontal em algum momento, amém. Mas a proposta do 24, como Davi e como eu creio que acontece hoje, nesse momento, no mundo espiritual, no mundo celestial, é que tudo seja para Ele. Tudo para Ele. Tudo para Ele. Não é nada para nós. Então, eu manteria essa proposta. Eu manteria também essa construção que a gente teve, que foi saudável, que não foi nada de cima para baixo. Sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a ideias, sempre para construirmos juntos. Então, eu acredito muito nesse tipo de liderança e numa formação de liderança dentro da igreja em que você tem essa possibilidade de participar e crescer junto. Então, isso é muito valioso. Então, eu não mudaria isso. Agora, local, o momento do clima, do ano, se vai ser de novo no inverno, se é mais... Os ministérios que vão participar, que vai ter uma rotatividade, quem vai ser, se nós vamos ter novos, isso tudo é muito possível que a gente tenha alterações. Isso é legal para as pessoas não acharem que é um clubinho fechado, justamente. Né? Existe um espaço para que pessoas venham agregar. Na verdade, na minha mente, eu já tenho tentado trazer à memória as pessoas que podem participar, né? E eu consigo pensar nisso e que iriam agregar. Até porque a agenda, nem sempre a agenda vai ser compatível para todo mundo. Nós tivemos 2 ou 3 ministérios que, por causa de agenda, não puderam estar com a gente, né? Que poderão estar, quem sabe. E quem sabe a gente tem, ao invés de 24, 48 horas, ou seja, já muda, né? Então, eu já fiz um evento também, sei lá, quase 20 anos, 15 anos atrás, que chamava 36 horas. Não era 36 horas de adoração, mas era 36 horas de encontro com Deus.
Então, tinham outras propostas e tal, diferente do 24 horas de adoração. Mas por que não, então, ao invés de 24, 36, 48, já tivemos 72 no passado de adoração? Uau. Então, em termos de formato, tudo é possível, né? Desde que a gente esteja entendendo que é o Senhor que está conduzindo. Ele pode usar você, pode usar a Cibele, pode usar o Murilo, pode usar o Bonfim, o Basto, pode usar o Galvão, pode usar o Pedro, essas pessoas, a Suelen, todos que tiveram ali engajados de alguma forma, que ministraram, que estiveram com a gente, o Eric, né? Então, estou citando esses nomes que, para mim, não é estranho, né? Para as pessoas pode soar estranho, mas foram os líderes que estiveram ministrando e que vão agora fazer parte dessa, vamos dizer, dessa nova proposta, né? Eu estou com uma expectativa muito grande em relação ao que Deus está construindo no nosso coração. Porque é até algo nosso aqui, né? Por que estamos aqui nessa mesa e por que a gente quer trazer outras pessoas que participaram? Para não ser só um evento, para não ser só um dia que a gente se encontrou e daqui a 20 anos a gente vai estar falando, nossa, lá em 2022, né? 2022 teve, por causa da pandemia eu sempre confundo aí os anos. Mas em 2022 a gente se encontrou. Não, ali startou algo, né? Foi uma faísca que aconteceu e que isso gere frutos. Então, o que a gente está aqui na mesa também é isso. A gente, e pode contar com a gente quer ser, e acredito que os outros também, mas a nossa parcela é colocar a gente na mesa, sabe? Promover essa continuidade desse processo. Amém. E a gente está com muita expectativa, porque eu entendo que Sorocaba tem igrejas incríveis, mas quanto mais unidos a gente tiver, mais a gente vai tocar essa cidade aqui. Amém. Eu tenho certeza disso. Porque quando alguém deixar de caminhar com A para caminhar com B, eu conheço o B e eu posso falar, vai para lá. Você está indo para um bom lugar. Aliás, chega lá, fala com fulano. Ele vai te receber bem lá, conheço ele, sei que é uma pessoa de Deus. Então, a minha expectativa é muito grande. O que você tem pensado quanto a isso? Eu concordo com você. Concordo que a unidade que a gente experimentou, ela não é tão comum. Ela não é tão normal, no nosso dia a dia, em termos de igreja, né? Eu até acredito que pelo fato de hoje eu não ser um pastor de uma igreja, me favoreceu no sentido de poder trazer algumas pessoas para esse círculo e as pessoas perceberem que não tinha motivação nenhuma com relação à minha paróquia. Não tem, né? Motivação realmente reino. Então, eu avalio isso como um ponto positivo. Até para Deus, para entender um pouquinho do que Deus está fazendo na minha vida, ministerialmente falando, dessas transições de ministério pastoral de uma igreja fixa, de um ministério missionário, onde a gente acaba passeando um pouco mais e passeando no sentido de dialogar mais com as igrejas da cidade. Eu tenho algo que eu já compartilhei até com o Jackson e a Cibele em outro momento, que eu experimentei em 2016 em Curitiba. Eu não sei se isso pode se tornar palpável para a gente e se seria um próximo passo, mas eu participei de um encontro muito significativo na época, voltado para a juventude do Brasil, e aconteceu lá na PIB de Curitiba. E eu conheci um movimento que eles iniciaram, eu não sei se naquele período de 2016 ou quanto tempo antes, eu não me lembro ao certo, chamado Semana de Avivamento, ou Semana do Avivamento, algo assim, em que eles conseguem conectar igrejas, pastores e ministérios de adoração para ter, uma vez ao ano, uma semana de encontros. E assim, eu sei que não tem como cravar que isso acontecerá em Sorocaba, mas isso me marcou como algo que com uma essência parecida com o que a gente experimentou, né? Por exemplo, antes do nosso encontro de 24 horas, a gente teve encontros de planejamento. Nesses encontros de planejamento, a gente sempre tentou
fazer em algum lugar onde uma pessoa que não fosse daquele lugar trouxesse uma palavra, salvo uma exceção, mas sempre pessoas diferentes ministrando ou louvor ou a palavra para a gente se conectar, se conhecer antes mesmo do encontro 24 horas. Foi o que aconteceu no dia que eu ministrei lá, né? Foi o Pedro. O Pedro ministrou, ele que representa a minha célula, né? O movimento que a gente tem chamado Basileia na cidade. E você representando Nós Somos de Cristo, né? Foi. Ministrou a palavra. Então, Bonfim orou, Bonfim enfim, fez momento de oração dentro de um local que era ali a Igreja Família. Então, cada um, né, apesar que o Bonfim ele representou tanto a Igreja Família como também o ministério que ele tem em Santo Monte, né, que são as canções, gravações e outras frentes que ele desenvolve. Que inclusive eu acredito que em qualquer momento ele vai estar aqui também, né? Com certeza, Vai com estar certeza. aqui também. Então, assim, esse tipo de troca de experiência e de unidade, onde um pastor assembleiano vai ministrar numa igreja batista, um pastor quadrangular vai pregar numa presbiteriana, um ministério de louvor da comunidade tal vai ministrar na outra igreja. Esse tipo de coisa não é nada comum. Talvez aos olhos de muitos seja algo inviável, doutrinariamente falando, mas eu acredito que se Deus nos der graça, e dependendo do que a gente ouvir também, dessa liderança, dos turnos que formaram ali o 24 horas, se Deus nos der graça e houver uma conformidade, houver um sinal verde, quem sabe a gente construir algo assim para Sorocaba, né? Que seria um paralelo ao 24 horas. Né? Então, são coisas que eu acredito que podem ser construídas, que podem trazer algo para a cidade e que certamente seria mais um ambiente de unidade que não é tão comum. E não é porque existe animosidade, não é porque existe competição ou guerra. Pode até acontecer, porque a gente sabe que no meio eclesiástico acontece. Mas é por causa da agenda da igreja. Cada comunidade tem sua agenda, legítima. Amém. Graças a Deus por isso. Mas, quem sabe, mais uma vez, a gente consegue entrar nessa agenda com uma proposta de unidade do corpo de Cristo. Então, é um motivo de oração aí para o pessoal, viu? Orem por isso. Amém, amém. Quem sabe, né? Para esse ano, você não acredita que dê, né? Então, Jackson, a gente fez o 24 no segundo semestre, né? Começo do segundo semestre. Eu acredito que o final do ano, a agenda das igrejas, elas ficam muito mais intensas. Então, eu não sei se a gente teria condições de entrar nesse calendário litúrgico de cada igreja para um evento, ou para um encontro, né? Tenho nada contra a palavra evento, mas prefere, é claro, é que às vezes 24 horas talvez não seja um evento. Porque fica desgastada a palavra. Né? Fica desgastada. E o propósito também é um pouco diferente. Não é entreter. Né? Exatamente. Mas o evento ele pode ser um evento para Deus. E sim, a gente fez tantos eventos para Deus, né? A gente não precisa estigmatizar nenhuma palavra, não. Mas esse outro formato, essa outra ideia, caso a gente sinta que seria uma direção, eu acho que dentro dessas reuniões que a gente vai fazer, a ideia é a gente conseguir ter alguns encontros periódicos para construir isso. De lá vem a resposta, se é possível fazer esse ano. De lá vai vir um retorno, se dá para a gente construir algo. Não é tão surreal, não é tão utópico, não, é possível. Mas eu acho que vem do meio dessa turma aí. E também, eu acredito que, além dessa liderança, desses turnos que estão sendo formados, eu acredito que também Deus vai nos dar um grupo de conselheiros, sabe? Que são as pessoas que talvez tenham até uma influência sobre esses outros, no sentido de ajudar na tomada de decisões, que podem se tornar um grupo de amigos também mais próximos para
sonhar com a cidade, construir algo de Deus para a cidade, porque tem que ser um grupo um pouco menor nesse sentido. Não é também fechar nada disso, mas é para facilitar a comunicação para quando a gente começa a abrir, né, para todos que farão parte. Já está mais alinhado, né? Qual a importância? Como que você vê a importância da união da igreja? O que isso faria de diferença? Porque num tempo que as igrejas estão brigando muito na internet, no sentido teológico, né? Eu até não diria as igrejas, diria pessoas estão defendendo os seus pontos de vista teológicos das suas denominações. Como que você vê a unidade da igreja e qual a importância disso para a cidade? Muito legal. Eu vou voltar um pouquinho, assim, numa perspectiva que eu tenho sobre essa movimentação da igreja, né? Eu acho que há uns 30 anos atrás, talvez, ou 40, as pessoas elas eram mais assim, elas eram muito decididas com relação à igreja que elas faziam parte, a denominação que elas faziam parte. Então, acho que os batistas, eles eram aqueles batistões mesmo. O assembleiano era, eu sou bleia, né? Os presbiterianos, eles, não, eu sou muito presbiteriano. Então, as pessoas vestiam muito uma camisa da denominação e da sua doutrina. Hoje, a gente pode considerar que o tempo que nós vivemos é um tempo, podemos chamar de pós-denominacionalismo, onde as pessoas já não são mais, elas não se movem mais, ou elas não frequentam mais um lugar por causa da camisa, ou por causa do nome da igreja, ou por causa da doutrina que essa igreja traz. Mas elas acabam frequentando um lugar muito mais por conta do personalismo que a igreja apresenta, que é justamente a figura do pastor. Então, as pessoas elas não afirmam assim, eu sou da igreja tal. Não, eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Isso pode ser também, ou pode nos mostrar e apontar também o momento que a gente está, onde as pessoas talvez tenham mais facilidade para transitarem no mesmo meio, eclesiologicamente falando, sem ter tanto preconceito e sem ter tanta essa questão da camisa. Não, eu não entro na igreja tal porque eu sou da igreja tal. Como as pessoas, né, dizendo, eu sou da igreja do pastor tal, não tem problema nenhum, né, eu estar junto com os irmãos da igreja do pastor tal, porque a questão discutida já não é mais a doutrina. A questão discutida é mais identificação. Em termos do que aquele pastor carrega, traz, né, ministra, enfim, se é história, se é um tempo de credibilidade ministerial, se é poder do Espírito Santo, se é uma palavra diferente, tudo bem. Então, eu acredito que o ambiente atual, ele é apropriado. É um ambiente que a gente pode construir isso no sentido de que a unidade da igreja que lá atrás, apesar do que você traz, é muito real, das pessoas verem ali os líderes de algumas igrejas meio que discutindo, se debatendo sobre ideias, sobre teologia, sobre doutrina, sobre modelo, enfim. Eu acredito que a igreja em si, eu não vejo tantas barreiras para que a igreja possa caminhar em alguns momentos. Não tem como isso ser o ano todo. Não tem, tudo bem, é normal. A gente não tem como quebrar o calendário da igreja, a agenda da igreja, não é isso. Mas eu acho mais plausível a gente sonhar com um estádio do SIC novamente, como, né, as cruzadas evangelísticas aconteciam lá no passado, em ter um local onde a igreja vai para lá. Mas quem está indo e está levando é uma igreja só, o seu povo. Não, a gente está falando da igreja de Sorocaba em conjunto. Então, eu acredito que você pergunta, né, o que isso traz de benefício para a unidade? Muito, muito. A
A gente não traz uma proposta em que alguém vai aparecer ou de que é um político que vai se tirar proveito daquele momento, ou essa igreja que está organizando um encontro e ela quer trazer as pessoas. Não. Somos nós que estamos organizando de vários lugares, de várias igrejas, com o intuito de gerar um momento de comunhão, de unidade entre a igreja, e o foco é Jesus. Se amanhã vai ter algo evangelístico, se amanhã a gente vai poder fazer algo juntos até, sei lá, na área social, isso pode acontecer. Mas é um ambiente apropriado para a unidade da igreja, e eu penso, olhando nessa perspectiva histórica, a gente tem que tirar proveito. Não significa que agora é melhor do que os 40 anos atrás. Não, cada um avalia, né? É livre para tirar suas conclusões. Mas eu acredito que seja muito, muito apropriado para a gente propor isso e experimentar isso. Porque eu tenho certeza que se Deus nos der essa unidade em Sorocaba, no sentido de não olharmos para as placas, respeitarmos as denominações, mas nos unirmos enquanto pastores, liderança, ministérios, tendo Jesus como foco, existe algo especial para ser derramado em Sorocaba e, quem sabe, um avivamento que possa ficar marcado no Brasil. Eu tenho certeza, nessa unidade, nessa proposta de unidade. É uma das evidências. Conversão, arrependimento, manifestações dos dons espirituais e a unidade da igreja. Despertamento missionário são evidências de um avivamento sendo derramado. Então, eu quero sonhar, quero crer nisso, quero sonhar com isso. Amém, amém. Tudo começa a partir de uma ideia, de um sonho na cabeça de alguém, né? É verdade. E aí Deus vai juntando Eu acho que eu falei pessoas muito no propósito. aqui. Eu falei demais, talvez. Nada. Mas acabei... o que você perguntou me fez pensar realmente no passado, no presente e no futuro. Você tem alguma ideia ou, enfim, algum entendimento de Deus do que seria esse tempo da igreja pós-pandemia? Puxa vida. Vai nascer tanta coisa nova, já está nascendo, né? Coisas que a gente talvez ainda tenha até dificuldade para digerir. Quando você diz isso, está falando sobre a igreja, sobre os crentes, sobre uma igreja, sobre os crentes ou sobre o movimento de Deus? Sobre tudo, claro. Agora eu fiquei curioso de saber sobre tudo isso. Não, é porque assim, a pandemia, ela divide a história, né? Sim. E ela traz, ela, ao mesmo tempo em que igrejas fecharam, outras abriram. Ao mesmo tempo em que ministérios se redescobriram para esse novo momento, outros sucumbiram, infelizmente. Então, esse pós-pandemia, para mim, eu tenho plena convicção de que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Nós já sabemos disso. Ainda existem lugares, a China, por exemplo, ainda está enfrentando lá os seus lockdowns e tudo mais, né? Então, virão outras pestes, virão outras... Eu acredito que sim. Então, a igreja ela precisa se preparar para o que está por vir até a volta de Jesus. Mas uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto são os membros de igreja hoje, são membros de igreja virtuais. Então, não cabia isso para mim. Como é que você pode fazer parte de uma comunidade de fé em que você não comunga junto, você não participa da mesa, você não... mas é uma realidade que está nascendo. E essa identificação que você falou, né? De que hoje, né, as pessoas às vezes ficam na igreja por uma identificação pessoal. Eu acho que na pandemia isso ficou ainda mais forte, né? Sim. Porque ela não precisava ir na igreja, então ela escolhia ali como Netflix de cultos. E tem gente que teve acesso a algo que falou assim, eu acho que eu me identifico mais com isso, né? Então, a gente está falando do positivo, tem também o negativo, né? Nesse olhar aí, nessa ótica. É verdade, as pessoas tiveram acesso a uma gama de possibilidades e ela pode ter se identificado com um viés, com uma leitura, com
uma perspectiva a respeito da palavra de Deus diferente e decidiu por ali. Isso ela pode estar morando na Austrália e frequentando virtualmente uma igreja no Brasil. Né? Isso está acontecendo e eu acredito que já existe. Eu acredito não. Eu já conversei com alguns líderes que já estão se preparando para atender essa demanda pós-pandemia de pastoreio de pessoas no online. Agora, o perigo é as pessoas, elas, para mim, é a pessoa ela se encostar nessa situação ao ponto dela não mais voltar a viver a comunhão entre os santos. A comunhão mesmo, como a gente está tendo aqui nesse momento de conversa. Né? Então, eu não sei ainda como isso vai ser. Para mim, existem alguns perigos. E o perigo também da pessoa ela viver se alimentando de um monte de coisas que algumas são bênção, outras não são. E ela pode se alimentar de heresia sem estar percebendo, porque não tem um cuidado, não tem um pastoreio, não tem uma orientação. Então, o universo é amplo, né? Então, esse pós-pandemia é uma oportunidade realmente da igreja criar coisas novas, da igreja ser criativa, propositiva, intencional, né? Ao perceber que existe uma nova tendência, existem novas tendências, mas é o momento também de nós, que somos a igreja, de nós também tomarmos um cuidado para a gente não se acomodar nesse Netflix gospel, vai. Então, hoje eu quero ouvir o Malafaia. Não, amanhã eu quero ouvir o Estevão Hernandes. Não, amanhã eu quero ouvir enfim, por aí vai. Eu acho que não é proibido. É legal a gente se enriquecer disso, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não virar uma salada na nossa cabeça, né? Então... E assim, a pessoa precisa tomar cuidado, porque às vezes tem cidades que não tem uma igreja saudável. E aí, essa pessoa se conectar a uma igreja virtual talvez faça sentido. Mas ela não pode usar isso como desculpa para não procurar uma igreja saudável, onde ela possa participar presencialmente ali na sua cidade. Porque é perigoso, né? Você não ser acompanhado, você não estar junto. Eu acho bastante perigoso. Se tem uma igreja saudável ali na cidade, é importante fazer parte. E outra, às vezes você acompanha alguém online e é bom, de repente alguém realmente de Deus, com uma boa palavra, mas na hora que você precisar de uma oração, uma visita no hospital, um aconselhamento, você precisa de uma igreja local. A caminhada da fé ela é diferente, né? A gente não vive de pregação em pregação. Não dá. Não é? A proposta do cristianismo não é isso. A gente se abastece e vai viver o cristianismo no nosso dia a dia. Então, para mim, você matou a pau aí na colocação. Quando a gente precisa viver o cristianismo na nossa rotina diária, aí é outra história. Eu acho muito difícil... tudo bem, o contexto brasileiro é muito, muito variado, mas vamos pensar região, Sudeste. É muito difícil no Sudeste brasileiro a gente não ter uma igreja saudável numa cidade. Acho muito difícil. Então, assim, o que talvez a pessoa não encontre, ela pode encontrar uma igreja saudável, mas não se identificar com um jeito, com um estilo, com a liturgia, com a doutrina. Isso pode acontecer, né? Por mais que, nesse período aí do personalismo que a gente pensou aqui juntos, ele acaba... Eu sou um pastor presbiteriano que frequenta uma igreja batista, né? E, para mim, está tudo bem. Não tem dificuldade, né? Eu venho de um ambiente onde o batismo era por aspersão e agora eu estou num local onde o batismo é por imersão. Tranquilo. Há 40 anos atrás isso era muito difícil. Então, as igrejas existem igrejas saudáveis? Existem, mas tem pessoas que não vão se identificar por talvez essas questões. Ou doutrina, ou jeito, ou estilo de louvor, ou estilo de pregação, né? Mas, pensando na saúde espiritual dessa pessoa, vale a pena a gente... Poxa, eu não me identifico tanto com isso, mas, olha, é uma igreja saudável.
E também tem a questão de que quando você não faz parte de uma igreja, né, quando você não faz parte de uma família espiritual, você não pode ser confrontado, porque você vai alimentar ainda mais o seu eu. Eu lembro que quando eu era adolescente, era aquela época que estava muito em alta vídeos de pregação no YouTube. Começaram a surgir pregações no YouTube, né? E na adolescência, você está pensando ali em coisas de adolescente. Então, ao invés de eu procurar uma pregação madura que fosse me confrontar, eu não ia fazer isso. Eu procurava coisas que alimentavam o meu eu, por causa da minha imaturidade. Então, eu acho que esse também é uma preocupação que a gente deve ter, porque nós somos tendenciosos, Sim. né, a buscar algo que nos mantenha numa zona de conforto. Então, dentro de uma família espiritual é que a gente vai realmente receber uma cura, é que a gente vai realmente ser confrontado nos nossos erros, é onde a gente pode confessar os nossos pecados, né? E dentro de um ambiente apenas virtual, você permanece numa zona de conforto, numa bolha, né? Você não vai viver o mundo do dia a dia, que é difícil, que caminhar com pessoas é conflituoso às vezes, em que você vai ser aperfeiçoado, né? Mas Não, vai trazer amadurecimento, né? Mas vai trazer amadurecimento. O que, dentro dessa perspectiva, tem gente que fala que foi ferido pela igreja, né? E eu entendo que a igreja de Cristo não fere, né? Mas pessoas podem ferir outras pessoas e às vezes a pessoa tem razão. Um pastor tirano, uma liderança abusiva, enfim, existem, a gente sabe que existem. Mas muitas das vezes eu fico preocupado e me perguntando se a pessoa, às vezes, dentro disso que você falou, ela, na verdade, ela criou uma expectativa que não foi prometida ela, né? Ela criou uma expectativa e a resposta não foi a que ela imaginava. Aí ela fala que a igreja feriu. Mas não é que a igreja feriu, é que ela cria algo que aquela igreja não poderia dar para ela. E aí ela sai, às vezes era um espaço que ela queria, às vezes era uma oportunidade, que às vezes o pastor estava vendo que não era o tempo. E aí a pessoa sai ofendida. Então, é muito complexo. É complexo por conta da expectativa que a gente tem, né? Quando é igual o casamento, né? A gente vai para o casamento com a expectativa de que o outro vai trazer tudo que eu sempre sonhei, vai ser uma expectativa frustrada, né? Agora, quando a gente vai com a expectativa de que para minha esposa, eu posso trazer muitas coisas para ela, e aí eu não estou olhando para mim, e é a mesma coisa com a igreja. Não, é um lugar em que eu quero estar ali para servir, né? Independente se eu vou ter um título, independente se eu vou só limpar a cadeira e ninguém vai me ver, independente... para mim, essa expectativa do que nós vamos fazer ou de quem nós seremos ali na comunidade, ela difere bastante. Justamente para que essas frustrações e essas questões não atrapalhem as pessoas de estarem numa comunidade saudável. Eu estava pensando esses dias que, da mesma maneira que existem pessoas que vão ser crentes virtuais, existem pessoas que são os crentes da televisão. Os programas televisivos, eles doutrinaram muitas pessoas que não iam para a igreja. Mas... Durante décadas. Né? Então, assim, não é tão difícil da gente fazer essa leitura. E algumas igrejas se posicionaram ali, falam assim, olha, esse aqui é um público que a gente vai falar de Deus para essas pessoas. Não tô discutindo doutrina, teologia, heresia, nada disso. Mas é um espaço, né? Então, a internet agora é um espaço, só que é um espaço ilimitado, né? Então, as igrejas saudáveis e sérias, elas precisam ocupar esse espaço. Até porque é um espaço que hoje não requer tanto dinheiro, tantos recursos. Sem dúvida. Você pode e deve ser criativo, excelente, usar o que tem de melhor para comunicar, para atingir, mas você não vai pagar e não necessariamente pagar as bagatelas que são pagas até hoje para uma emissora de TV. Então, tem espaço
E quem sabe essas igrejas também tenham um programa futuro para alcançar essas pessoas de alguma maneira em que elas possam vivenciar o reino de Deus de alguma forma. Não dá para saber futuro, né? A gente assistiu os Jetsons lá atrás, né? Que os carros voavam, aquela coisa toda. Será que a gente vai chegar nesse tempo? Como vai ser? Né? As pessoas vão ter uma bolha na cabeça e por causa que o ar não dá para respirar ou por causa da atmosfera, não sei. Então, a igreja precisa ser criativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com os olhos nos céus e os pés na terra. Isso. E assim, conselho para quem está em casa, entre uma igreja, você já falou, mas quero reforçar, entre uma igreja que você se identifica, mas ela não é saudável, e uma igreja que você não se identifica tanto, mas é saudável, fique com a igreja saudável. Porque um lugar que vai matar você espiritualmente ou psicologicamente, mesmo que seja descolado, seja legal, seja ou seja conservador, da forma como você... Cada um imagina a igreja, né? Isso vai custar muito caro depois, né? Vale muito a pena a gente ter uma leitura e principalmente procurar bons conselhos. Acho que na outra conversa a gente falou um pouquinho sobre bons conselhos, né? No outro podcast que a gente fez. Vale a pena, quando tiver que tomar uma decisão assim, procurar alguém que você confia, que tem uma maturidade ao ponto de dizer, olha, esse lugar é um lugar que mesmo sendo um pouco diferente de como você espera, é um lugar que você pode ser acolhido. Outro dia um casal me procurou justamente perguntando sobre isso. Pastor, olha, a gente está indo lá naquela outra igreja, mas a gente está pensando em ir para aquela. Você conhece? Então, o que eu percebi? Eles sendo cuidadosos, não sendo levados por uma onda, não sendo e também estando abertos para as questões pessoais deles mesmo, que antigamente eram inegociáveis, mas agora o que é inegociável? Né? O senhorio de Jesus, a comunhão entre os santos, né? Somos salvos pela graça. Então, eles não negociando alguns pontos e dizendo assim, mas a gente tá aberto, a gente quer entender isso. Você pode nos dar um conselho? Então, assim, isso é algo que vale a pena nesse momento, né? A gente fala da unidade da igreja, mas a igreja também vive essas... É natural, né? Essas pontes, em alguns momentos em que um passa para cá, outro passa para lá. Isso é natural. E tem muita igreja boa em Sorocaba. Sem dúvida. Então, tem muitos amigos que estão em alguns lugares. Isso me deixa em paz, né? De que tem igrejas boas em Sorocaba. Muito boas em Sorocaba, saudáveis, para se construir uma caminhada. Agora, é importante criar uma raiz, né? Eu acho que isso é muito legal. Ter uma raiz, você fazer parte de uma comunidade que você pode estar um tempo ali. Tem os momentos de ciclos finalizados, amém. Legítimo, amém. Sem pecado, sem